Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E comigo, também host do canal, atuo em obras há 41 anos, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo bom, cara, e contigo? Tudo ótimo. Beleza pura. Mais um dia de grandes visitas. Maravilhoso. Gente, a gente vai dar sequência à nossa série, uma série recente que criamos, motivadas inclusive pelo nosso convidado de hoje, chamada de Obras Espetaculares. Eu acho que ao longo dos episódios a gente fala 72 vezes espetaculares, porque é realmente tudo muito espetacular. E como sempre, eu passo as honras para o Henrico fazer a introdução do nosso brilhante convidado. Boa. Bom, acho que já todo mundo já sabe quem é o nosso convidado, né? Isaltino Neto. E hoje a gente vai falar sobre uma outra área que ele trabalhou, muito legal, que é sobre os emissários submarinos em cidades costeiras, né? Que transforma... Que quando eu era moleque, a gente ia para a praia e, via de regra, você via aquelas plaquinhas vermelhas dizendo não entre, né? Porque jogavam esgoto e o esgoto vinha para a praia e você estava sempre com praias contaminadas, né? Uhum. E o trabalho que ele fez ajudou a diminuir ou acabar com isso, pelo menos na região da Baixada Santista e também na região de Floripa, não é isso? Bem-vindo, Neto, de novo. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado mais uma vez, pelo convite. E depois que eu fui alçado de inscrito ao canal a colaborador, acho que já estou até abusando com tanta presença aqui, mas é uma honra poder participar de mais um episódio e falar um pouco de algumas experiências que a gente conseguiu viver ao longo do nosso tempo aí. Não, a honra é toda nossa, dos nossos 6 mil aqui, né? Porque não é só nós dois, mas também com toda a galera, né? Que nos acompanha, que é inscrito do canal. Te ouvir é sempre fantástico, né? Ou espetacular. Melhor ainda, né? Muito obrigado. Então, cara, eu já queria, como sempre, né? Eu com todos os convidados, e contigo não foi diferente, queria pedir para te contar como tu foi para esse lado aí, né? Do saneamento, como é que é essa jornada, porque tu já trilhou tantas áreas, assim, maravilhosas, então faça a introdução aí e vambora. Bom, o que eu posso dizer é que sou de formação engenheiro eletricista na modalidade eletrotécnica. Trabalhei muito tempo com projetos de subestações e depois gerenciamento de projetos de sistemas de transmissão. E o Brasil, ao longo desses anos, vem passando por várias crises nas diversas áreas de engenharia. E a área de eletricidade não foi uma das contempladas no final dos anos 80, 90, e especificamente no ano 2000, que tivemos inclusive racionamento. E por conta disso, e por conta de oportunidades de mercado, acabei migrando para uma empresa que trabalhava especificamente com gerenciamento de obras, e fui para uma obra absolutamente que não tinha nada a ver com a área de eletricidade, mas eles precisavam de alguém que tivesse capacidade para liderar uma equipe. E foi dessa maneira que eu fui introduzido em obras que não elétricas, como, por exemplo, pavimentação, transporte, saneamento, como essa daí, e outras que não da área elétrica. Foi dessa forma que acabei indo para aí. Que legal. Muito bacana. Bom, aí você trabalhou no projeto Onda Limpa, né? E, galera, eu vou ter que fazer ainda um episódio contando a história do saneamento de Santos, que é um negócio muito legal. Então, assim, depois vou trazer essa história, mas isso vem da época do Império ainda, o pessoal buscando soluções, né? Porque Santos sempre foi relevante, né? E era muito poluída, então criaram os canais e foram fazendo diversas soluções até que chegou nesse projeto, né? Então, por favor, conta pra gente a história do Onda Limpa e aí a gente vai também mostrar aqui uns slides com imagens que vão ser elucidativas. Bom,
Como você falou, o saneamento de Santos, ele é realmente uma história muito antiga, que passou primeiramente com a construção dos canais para melhorar a saúde da população, porque começando pela região que hoje é chamada de Marapé, e Marapé não é por acaso, foi onde se fez o Canal 1, e para se drenar toda aquela água e melhorar as condições da própria saúde em geral, porque havia muitas doenças decorrentes de uma região de muito charco, com muitas doenças transmissíveis por mosquitos de tudo quanto é natureza. Bom, o projeto Onda Limpa, que é bem mais recente, ele começou aqui na Baixada Santista e depois migrou para o litoral norte. Na Baixada Santista, ele contemplou quase todos os municípios da Baixada, de Bertioga até Peruíbe. Especificamente, não fez parte do programa Onda Limpa a cidade de São Vicente, cujo esgoto é levado para Santos, e razão pela qual não houve nenhuma intervenção direta em São Vicente. Houveram, sim, outras atividades como ampliação de redes e etc. tal, mas não especificamente pelo Onda Limpa. Santos já contava, no início do Onda Limpa, com coleta e destinação de cerca de 90% do esgoto da cidade. Por outro lado, tinha cidades em situação muito mais precária. Peruíbe, por exemplo, se não me falha a memória, a coleta e destinação era inferior a 20%. E Peruíbe também tem um problema adicional, é uma cidade muito espalhada, ela é muito aberta. Isso por si só já é um problema adicional, né? Santos é bem adensado, né? Santos é bem adensado porque está quase toda na ilha. E a parte continental é relativamente pequena em Santos, né? Bom, só uma coisa para a galera entender o que é um sistema de esgoto, né? Ele começa na porta das residências, não é isso? Sim. E aí? Na realidade, o sistema de coleta e tratamento de esgoto, como você disse, ele começa na porta, mas eu diria que é o contrário, ele chega na sua porta. Por quê? Ele não vai sair da sua porta se não tiver uma destinação adequada, né? Uhum. Então, aqui no caso do Onda Limpa, foram construídas 5 estações de tratamento de esgoto e 2 estações de pré-condicionamento de esgoto para lançar em emissários submarinos. Foram mais de 1.000 quilômetros de redes coletoras que foram construídas, davam mais de 120 mil ligações domiciliares. Isso que a cidade já tinha... Estou falando da Baixada. Ah, tá, ok. Da Baixada. Os 1.000 quilômetros e as 120 mil ligações de Bertioga até Peruíbe. E fora isso, foram construídos muitos coletores, inclusive nos canais de Santos, levando, na hora que a maré sobe muito, tem uma canalização que leva esse excesso de água para o emissário submarino e não volta ali pelo canal de cada um. E como a geografia da região é muito plana, a declividade dessa tubulação é quase zero. É de 0,5%, 0,6%, não é mais do que isso. E por conta disso, tem uma quantidade imensa de estações elevatórias de esgoto, que é para quê? Para levar para um nível mais alto e, por gravidade, continuar o seu percurso até chegar ou a uma estação de tratamento de esgoto ou uma nova elevatória, né? Ou uma nova elevatória, certo? Esse basicamente é o sistema, o desenho do sistema. Perfeito. Maravilha. Bom, dando continuidade, a gente já vai direto para os emissários?
Então eu queria que falasse um pouquinho sobre como é que é a construção, né, de um emissário submarino, já que a gente falou um pouquinho do sistema, né, e aí acho que só dando uma pincelada então para que todo mundo acompanhe. A gente falou das redes urbanas, né, nesses lugares litorâneos, vai para as estações de tratamento, prepara, né, esse efluente para que tenha níveis adequados para lançamento no mar, e aí se usa os emissários. Então agora vamos lá. Como é que se constrói esses emissários, né? Como é que tu lança uma tubulação dessas no mar? Porque isso é uma obra que a gente, né, nós da civil convencional, da predial, fala, hein? Como é que faz isso? Então, vamos lá. Então, antes de falar dos emissários propriamente dito, como a imagem mostra aí o que foi o prolongamento do emissário de Santos, as estações de tratamento de esgoto, a destinação final é sempre algum corpo d'água que não o mar, é normalmente um rio. Sim. Então, foi o caso de Vicente de Carvalho, foi o caso de Itanhaém, por exemplo, foi o caso de Mongaguá, foi o caso de Peruíbe e assim por diante. A condução para o mar foi feito em Santos, onde houve a necessidade de um prolongamento de cerca de 500 metros do emissário existente, e assim como foi construído o terceiro emissário submarino da Praia Grande. Bom, como que isso é construído? Ele é pré-montado em terreno firme, neste caso. Por questões de logística, nós ocupamos parte do cais do lado do Guarujá, e que Santos fica na ilha de São Vicente, Guarujá na ilha de Santo Amaro. O pessoal nem sabe que Guarujá... São ilhas, né? Tem muita gente que nem tem ideia de que Guarujá também está numa ilha, né? Mas foi montado aí, nesse trecho, você vê que é uma tubulação de um material tipo um PEAD, e já com os blocos de concreto montados, que eles vão ser a ancoragem dessa tubulação no fundo do mar. Isso é eletrofusão tudo, né? Sim, tudo com eletrofusão. Essa tubulação, ela já veio pré-montada aí, como você pode ver aqui no canto direito da imagem, tem um tubo ali ainda que não tinha sido montado, e se usou ali um trilho para se montar sobre o negócio, e na hora de rebocar isso para o mar e até o ponto de lançamento, ficar de uma maneira mais fácil de... Para arrastar esse negócio. Para arrastar isso aí. Não, e a ordem de grandeza, né? Nessa imagem a gente tem o prazer de ver uma pessoa ali do lado. Então, quando tu olha de longe, tu fala, tá, mas aí tu vê a pessoa ali e fala, opa. Então... É que nem aqueles pneus de caminhão fora de estrada, né? Exatamente, é mais alto do que muita gente. Eu, por exemplo, que sou baixinho. Mas essa tubulação, eu não me lembro se é de 1,60 ou de 1,80 m, mas é grande. É muito grande. Esses bloquinhos de concreto, eles estão só para depois fazer a ancoragem. Só a ancoragem. Bloquinhos, né? Bloquinhos, né? Bloquinhos. Que devem pesar uma boa carga ali, né? Então, e eles são, aparentemente, que parece, a ordem de grandeza é difícil de pegar, né? No olho. Mas eles parecem ser próximos uns dos outros, dado a ordem de grandeza, né? Do negócio. Esse tubo tem, esse vão tem 500 metros, eles devem estar espaçados ali em torno de 10 metros, mais ou menos, se eu não me engano. Não dá para pegar olhando, né? Então, galera, convido aí aos nossos espectadores olharem a imagem, porque realmente dá para dar uma fundida na cuca, né? Muito legal. Agora vamos olhar por cima esse negócio. Se alguém tiver a paciência de contar, são 500 metros de tubo, eu acredito que deva ter uns 50 blocos ali. Sensacional. E aí eles estão ali terminando de montar, esperando para ser puxados para dentro d'água. Isso, né? E obviamente que para fazer essa operação precisou se interromper o tráfego de navios até o porto, que é depois da curva seguinte ali, né? Só coisa pequena, né, Neto? Coisa pequena. Só coisa espetacular. Só coisas espetaculares. Essa interrupção do trânsito de navios aí durou cerca de 3 horas para se posicionar
depois numa outra imagem do outro tubo dá para ver como o que é preciso fazer para ir posicionando uma tubulação como essa, mas até porque a própria velocidade de arraste disso até o ponto de lançamento, ela é uma velocidade baixa, por isso essa demora toda em liberar sem nenhum risco de acidente o canal do Porto. Deve ter um belo planejamento para uma operação dessas, né? Sim, inclusive porque previamente ao deslocamento dele, uma equipe de mergulhadores na ponta do emissário instalado lá na década de, sei lá, 60, 70, não sei exatamente quando foi construído, mas o difusor já estava completamente corroído, ou seja, teve que tirar o difusor de lá, preparar aquela tubulação existente para receber a conexão com a interligação dessa. Como é que emenda uma brincadeira dessa? É ponto e bolsa? Cadê o anel de borracha, né? Não, nesse caso aí, se não me falha a memória, foi tipo um arco que era todo parafusado, tanto numa flange, ou seja, um sistema flangeado, exatamente, um sistema flangeado com outro difusor lá na ponta. E um dos motivos pelo qual foi feita essa ampliação em cerca de 500 metros é porque houve ao longo do tempo uma mudança até de correntes marinhas e na análise periódica de água se identificou que parte desse refluxo podia estar voltando, por isso que se jogou para mais adiante essa... Se prolongou essa emissão. As correntes marinhas estariam começando a trazer de volta esse efluente para cada arrebentação. Parte desse material que era lançado. Legal. Bom, vamos tirar o tubinho da água, da terra e botar na água, né? Bom, esse aí já é parte do terceiro emissário submarino da Praia Grande. Construído, a fábrica é exatamente aí, dos tubos. Foi construído aí ao lado de um dos rios que corta a cidade de São Vicente. E também já foi todo... obviamente as pontas estão vedadas para ele permanecer flutuando, mas já com seus blocos de concreto. E eles foram segmentados em três etapas, cada segmento com aproximadamente 1 quilômetro. Isso, cara. E a grande operação foi rebocar tudo isso até o ponto de lançamento no Caiçara, que é uma distância longa. Bora ver. Cara, essa imagem ela é fantástica, né? Porque quem não tá olhando a imagem agora, imaginem um banana boat de 1 quilômetro de comprimento boiando, né? Cara, é algo fantástico. E eu fiquei com umas dúvidas. E como é que esse negócio, porque ele não é estático reto, né? Ele tem uma flexibilidade. Tem. Como é que se dá essa flexibilidade com o encaixe dos tubos? Ele tem um aparato para isso? Não, o próprio tubo ele tem essa flexibilidade, ou seja, pelo espaçamento dos blocos que serviram de ancoragem, você consegue ir montando essa curvatura para ir se adaptando, inclusive, ao percurso, para ir daí até o mar. Pois é, olha essa cobrinha de 1 quilômetro que vai andar num rio sinuoso até chegar no mar. Sensacional. Fantástico, fantástico. É espetacular. É espetacular. Mais um espetacular para a coleção. Exato. Olha, aí você pode ver. Que isso. Ó, aqui tem um tubo que aguardando para ser levado. O primeiro que está sendo levado é esse que está à esquerda na imagem aí. Pode ver que está vedado aqui na ponta com um material diferente, que é onde tem preso o cabo para aquele rebocador ali. Os outros barcos ali, rebocadores, eles estão mantendo a curvatura da tubulação para deslizar, não chegar muito próximo da margem, porque ali poderia é mais raso, poderia enroscar, né, no fundo, né? E foi dessa forma que se passou pela ponte do Mar Pequeno, que está lá ao fundo, passou por baixo da ponte, chegou em mar aberto. A partir dali, aí não precisa de tantos barcos, foram 2 rebocadores só, que levaram até o Caiçara, num percurso total de aproximadamente
34 quilômetros. Que isso. O fantástico disso, porque cada bloco desses, a gente não tem as medidas, mas de concreto, deve pesar fácil aí suas 3, 4, 5 toneladas. E aí a gente olha ele aqui, é uma escaminha, né? Que é não é uma centopeia, porque seriam poucos pés, né? É muito grande, muito pesado, flutuando. E aí me vem uma segunda pergunta agora, né? E assim, como é que esse negócio, imagina a tração nisso, porque tu tá puxando com o rebocador, ele pode se desencaixar, né? Então ele tem que ser muito bem executado, com uma engenharia muito rebuscada mesmo, né? O que me chama muito a atenção é uma orquestra, né? Uhum. Quem está conduzindo isso para vir para cá, vai para lá e não sei o quê. Sim, mudando a curvatura conforme ele vai andando, né? Meu Deus do céu. É fantástico, é fantástico. É muito legal. Bom, e aí a brincadeira continua até chegar ao mar aberto, não é isso? Aí quando chegou em mar aberto, pode ver que está só sendo rebocado, a imagem está de muito longe, nem dá para ver muito bem o emissário, mas ele está sendo rebocado, e são 2 rebocadores só que o estão levando, né? E até o ponto, para depois fazer o alinhamento, até o ponto de onde chega um emissário construído a partir de um poço de emboque na avenida da praia. Caramba! Pois é. Mais ou menos no alinhamento dessa balsa lá em direção à praia, mais ou menos exatamente nessa mesma reta, foi feito um poço de emboque na parte oposta à avenida, de onde partiu esse pequeno shield que o guindaste está içando, e ele fez um percurso que foi encamisado com tubulação de concreto até aí, de aproximadamente 700, 750 metros, e que venceu não só a avenida, a praia, como toda a área de arrebentação e essa parte mais rasa a gente vê a cor diferente pelas cores diferentes da água do mar, você pode perceber que tem uma parte mais rasa. Mas isso é uns 300 metros ou mais? Não, acho que é mais. Tu falou em 700 metros no total, então deve dar bem mais, uns 500. Explica o que é um shield pra galera. Boa. Bom, o shield é o famoso tatuzão, que todo mundo já ouviu falar na construção do metrô. O metrô é um shield imenso, mas para fazer pequenas tubulações existem os menores, né? Boa. E mesmo sendo menor, esse daí teve problemas, ele ficou travado pela própria qualidade da argila marinha que ele enfrentou aí, e, cara, se injetou muita betonita, muita lama de tudo quanto é natureza para soltar esse equipamento e ele continuar avançando. Eu me lembro que deu bastante trabalho fazer essa parte terrestre aí. Imagina, o trem tranca ali, né? Tudo que tu executou tem que tirar, né? De alguma maneira. Que isso. E quando a gente fala pequeno, tu olha uma lancha ali do lado, ele é maior do que aquele barco lá, né? Sim. Em comprimento, sim. O pequeno, ele é que tamanho tem? 10, 15 metros ou mais? Talvez ele tenha uns 15 metros. Em diâmetro, ele tem aproximadamente 1 metro, 1,10 m, se não me falha a memória. Muito legal. E aí, e a partir desse ponto, também no mesmo alinhamento de que vem da terra em direção à lancha, aqueles segmentos de emissário foram alinhados, e a partir da extremidade mais próxima do emissário terrestre aqui, vamos chamar assim, começou a ser afundado, foi até lá, depois a segunda e a terceira. E nessa hora dá para se ver o trabalho imenso que tem dos mergulhadores para fazer todo esse trabalho lá embaixo. Pois é, o pedreiro no caso, tem que trabalhar com cilindro, né? Sim, sem vacilar da Marinha, o cara, né? Com escafandro, né? Vai saber como é que é o equipamento para trabalhar nisso, né? Pois que loucura. Muito legal. Mas, dessa forma, a Praia Grande deu um salto de qualidade na coleta e destinação do esgoto dela também. Maravilhoso, excelente trabalho. Agora a gente volta para Santos, não é isso? Pois é. Ali onde tem aquela seta, quem conhece Santos, tem aquela praça ali em cima com estrutura de tomiotaki, etc. Tal ali, é uma área de lazer, mas ali por baixo é que sai o emissário submarino, do qual nós fizemos aquele prolongamento de 500 metros lá. E a área
de pré-condicionamento desse esgoto é essa área que está aqui dentro de um circo. Uhum. Historicamente, Santos, isso fica no bairro Zé Menino, e o esgoto de Santos e o esgoto de São Vicente eram, a partir daí, bombeados para a Praia Grande, que não existia nada e era jogado em natura lá. Foi daí que nasceu a construção da Ponte Pêncil. A Ponte Pêncil originalmente era para receber a tubulação. Tanto é que a estação de bombeamento disso, que está tombada pelo patrimônio histórico, está dentro dessa área da Sabesp, aí no José Menino. E fazer essa obra foi, inclusive, um desafio, porque esse prédio que foi construído aí, ele fica muito próximo dessa unidade que está tombada pelo patrimônio histórico. E, olha, os cuidados ao longo de toda a obra foram intensos para manter isso daí intacto. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Só que, originalmente, isso era feito tudo a céu aberto. E havia um mau cheiro. Quem frequentou o Zé Menino antes dos anos 2000, lembra-se do mau cheiro que era. Até, às vezes, passando na Avenida da Praia, você percebia o mau cheiro que existia aí, porque era tudo a céu aberto. Bom, precisava-se de área para fazer um pré-condicionamento disso. E mesmo derrubando algumas estruturas que tinha ali, como um depósito, um estacionamento e coisas do gênero, a área não era suficiente. E aí ao lado tem um clube e tem um campo de futebol. E obviamente que olharam para aquele campo de futebol... Bora! Embora! Não era Vila Belmiro, pelo menos. Não era Vila Belmiro. Mas... muita gente foi contra. Falou, pessoal, se a gente acabar com esse campo de futebol aí, a gente acaba com metade do clube, pô. E aí, que bom serviço estamos prestando. Precisamos achar outra alternativa. E é para isso que os engenheiros gostam de pensar e quebrar suas cacholas. Positivo e operante. E foi daí que nasceu a ideia de se verticalizar essa estação. Tem precedentes disso em algum outro lugar? Eu não tenho conhecimento disso. Pelo menos na época eu achava que não tinha, mas também não tenho conhecimento se já havia ou não. E o que aconteceu é que surgiu um prédio de vários andares com muitos subsolos. É bastante profundo esse negócio aí. E qual foi o grande desafio de fazer isso aí? O esgoto não podia parar. Uhum. Tinha que construir tudo isso e continuar a coleta, fazer aquilo que era feito... no mesmo ponto onde já chegava. Aquele tratamento não tão adequado como era feito antes, não que gerava... Parar, né? Não podia parar. Esgoto vindo de Santos, esgoto vindo de São Vicente. Então esse foi um desafio imenso para conseguir... E vocês trabalhando na merda. Literalmente. Direto como sempre, o Henrique, né, cara? Desculpe a brincadeira, mas fazendo uma brincadeira com um amigo que é engenheiro sanitarista, eu brinquei com ele, assim, você é um engenheiro de merda, né? Ele falou assim, graças a Deus, pior seria se eu fosse um merda de engenheiro. Excelente, muito bom. Perfeito. Mas só a ordem já muda muito, Só a ordem já muda muito. Bom, e daí surgiu a ideia de se fazer tudo. Esse prédio tem acabamento acústico, tem acabamento para evitar odor, etc. Tal. E os arquitetos fizeram um belo de um trabalho, deram um acabamento aí que muita gente, durante muito tempo, achou que isso era um edifício de escritórios. Acharam isso até Queria visitar, posso visitar aí? Acharam isso até um certo luxo para a turma da Sabesp, que na época não era privatizada, né? Sim. E na realidade não é nada disso. E aí então vocês construíram um prédio em cima de um negócio operando. Sim. Isso já dá um episódio também, né? Obviamente, eu não tenho os detalhes todos disso, porque eu não acompanhei exatamente essa obra. Eu acompanhava todas como um todo, né? Mas, dentro desse edifício, havia uma área que foi confinada para continuar fazendo aquilo que se fazia e paralelamente, junto, se construindo coisas para baixo e para cima, até a hora que chegou um dia e falou assim,
fecha lá para trás que nós vamos avisa todo mundo que trocar, vai apertar trocar isso descarga. aqui. Exatamente. Ó, preciso 2 horas para fazer o... Na realidade, vários PVs que foram sendo bloqueados ao longo do caminho para ir a tubulação ir enchendo, mas dá tempo de se fazer a operação disso daqui, né? E quando se fez isso, e aí se instalou, se fez um tratamento primário com desarenação, com gradeamento e aplicação de desinfetantes, esse tipo de coisa toda, que é um tratamento muito melhor. Não é um tratamento secundário, muito menos um terciário, que elimina nutrientes, mas é um tratamento muito melhor do que o que era feito até então. Muito bom. Eu tinha um professor de saneamento na faculdade que ele falava o seguinte, que se São Paulo estivesse, em vez do Tietê, com o Amazonas do lado, alguns quilômetros para frente, o rio já estaria limpo, né? Porque a descarga, o volume de água que estaria diluindo o que tem de efluentes resolveria o problema que a gente, por exemplo, no Tietê, você demora, sei lá, 100 quilômetros, talvez Sim. aqui você demorasse 5, né? Para conseguir tratar, né? Eu imagino que com o mar a lógica seja mais ou menos parecida, não é? A diluição é, né? Que é isso que você está colocando. Dá a impressão que é instantânea, né? É, exatamente. Afinal, nesse marzão todo, nesse oceano todo, né? Bom, eu vou te dar a minha opinião. Dá-lhe. É para isso que você está aqui, né? Eu acho que esse raciocínio confere, mas nem tanto. Porque se ele conferisse tão intuitivamente como a gente acha que é, se dilui por completo, Sabesp e Cetesb não estariam fazendo monitoramento dessa água lá na ponta do emissário. Assim como fizeram antes e concluíram que parte daquilo que estava sendo lá, de alguma forma, podia estar sendo direcionada, não é que estava sendo, poderia vir a ser direcionada de volta para Santos, né? E na realidade, o que acontece é que por não ter um tratamento terciário que elimina todo tipo de nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio, essa água também é monitorada para ver a quantidade desses nutrientes que estão lá previstos. Acredito que tenham outros objetivos dessas análises também, que eu não sou da área ambiental, mas especificamente essa eu me lembro muito bem, que é uma das coisas que preocupa, porque excesso de nutrientes pode aumentar o desenvolvimento de algas e de alguma forma você está alterando aquele ecossistema ali, né? O ecossistema ali do fundo do mar, tá certo? Então, essa é uma mera opinião de um leigo. Lógico. A gente quando vai largar um efluente agora num tamanho pequeno, né? Dentro de um corpo hídrico, que é como tu bem colocou antes, as análises são mais simplistas, né? Então DBO, DQO, o que é o índice de matéria orgânica vezes o volume dali, então tu faz um equilíbrio e tá liberado, né? Claro que tu tem os órgãos competentes para isso. Aí a gente fica pensando no mar, né? Então a galera faz xixi na piscina, que fica tranquilo, pode ficar pensando agora, será, né? Então... Mas, diante do que você falou, estou me lembrando de um episódio agora, não daqui da Baixada Santista, mas lá de Florianópolis, em que uma das estações de tratamento de esgoto, foi um sistema que foi implantado lá, num programa semelhante ao Onda Limpa daqui, foi no norte da ilha. Lá foi a primeira estação a entrar em operação. E havia uma certa resistência da população, porque vai poluir ainda mais as praias, não sei o quê. Bom, faz 500 anos que esgoto desce in natura para aquelas praias. Sim. E não sei por que razão, quando você fala num emissário submarino lá, todo mundo é contra porque vai poluir as praias. Bom, de alguma forma alguém incutiu isso lá, eu não sei como nem porquê. Mas, quando houve a inauguração da estação lá do norte da ilha, a estação Ingleses, que coleta de Ingleses e de Santinho,
eu lembro que as reportagens de telejornais lá falavam com as pessoas, muita gente reclamando, não sei, bom, iria poluir aquele corpo hídrico que passa do lado da estação. Alguns meses depois, a empresa concessionária de lá começou a divulgar uma tabela comparativa da água, antes da estação e depois da estação. Depois da estação, a água da estação está purificando a água do rio. Olha só. Porque lá tem tratamento terciário. Sim. Ou seja, a água desce limpa, sem nutrientes, sem nada. A água do rio... dilui o rio e melhora, né? Está melhorando a qualidade da água daquele rio. Nossa, que legal, hein? Que legal. Muito bom. A gente ainda tem... O Brasil é um país em que saneamento ainda é um problema seríssimo, né? Sim. Mas iniciativas como essa são soluções, porque, de novo, assim, a gente já falou isso em alguns outros episódios, o Brasil está muito virado para o mar, né? Isso. Todas as grandes cidades, ou uma boa parte delas, está na beira do mar, né? E a solução acaba que tem que ser essa mesmo, né? Quer dizer, é muito difícil você conseguir fazer um descarte que não seja para o mar, né? Uhum. Tem que tratar, mas no fim do dia acaba lançando por lá, né? Ou lança num rio que cai no mar, né? Cai no então, mar. no fim do dia é a mesma coisa, Se né? nós for pensarmos na malha hídrica brasileira, toda ela, seja no sul, seja no norte, acaba no mar. Sim. Não vai para outro canto. Com certeza. Não vai, não Até vai em baixo direção, pra cima, né? não vai em direção ao outro lado da América, para o Pacífico, vem para o Atlântico. Sim. Perfeito. Mas é muito legal ver quanta engenharia envolvida tem, né? E quanto isso gera qualidade de vida, né? O espetacular aí é o impacto social e ambiental que isso gera, né? E de saúde humana. Sim. Que isso, o saneamento está diretamente atrelado à saúde humana. Existem vários estudos apontando que a cada real que você investe em saneamento, você economiza, sei lá, 3 ou 4 em saúde pública. Com certeza. E é fundamental. Beleza. Bom, adoramos, né? Mais um episódio com a tua presença aqui, Neto. Fica à vontade se você colocar alguma coisa, alguma frase que tu costuma falar sobre isso, algum pensamento, e a gente vai se dirigindo para o final do episódio. Positivo. Eu só queria falar uma coisa que eu já comentei com o Henrique uma vez. É que eu acho que falta na grade curricular das escolas de engenharia um curso de malabarismo. Porque são tantas situações diferentes que o engenheiro tem que se virar para mitigar, para resolver. Muito bem colocado. Tem um monte de matérias que faltam na grade. Viu? Uma vez eu fiz um episódio, a gente falou assim, devíamos diminuir o número de horas-aula de pontes e dar mais sobre comunicação, né? Interessante. A gente precisa conseguir conversar muito. Talvez não tenha que diminuir o número de pontos, mas tem que dar soft skills na faculdade, né? Tem que melhorar as habilidades de comunicação, sim. Mas isso é para outro episódio. Sem dúvida. Por hora, muito obrigado. Eu é que agradeço mais uma vez, agradeço pela gentileza, agradeço pela paciência de ouvirem tantas histórias. Que isso. Mas depois que eu fui alçado ao nível de colaborador, continuo à disposição. Você faz parte do time já. Muito obrigado. Bom. Galera, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e mandem perguntas que o Neto vai estar aqui com a gente para responder todas elas. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.